mas a gente dá um jeito de compartilhar. E Zusa tem algo para trazer da sua relação com eles antes da gente escutar esse papo? Eu acho que eu só quero, em resumo, assim, tendo trabalhado em projetos sociais, eu sempre tive um sonho de ver o potencial. Sempre, nos projetos todos que eu atuei, eu sempre encarei, sempre encontrei o poder de transformação que a música em grupo traz, né? Isso foi algo sempre que me encantou e que me fazia estar de volta. E eu sempre tinha um sonho de quão longe isso pode ir, né? Imagina se isso fosse a nossa vida, imagina se isso fosse a vida de crianças e adolescentes que crescessem com isso, onde que isso podia chegar. E quando eu encontrei Ricardo e Patrícia, aí eu vi esse sonho realizado, assim, algo que eu não imaginava ser possível, assim, um, um processo, uma comunidade criada em torno dessas práticas, em torno desse fazer musical e uma comunidade que tinha transformado a vida de inúmeros crianças, jovens, adolescentes, adultos. E, enfim, isso desde então sou apaixonado por eles, pelo Instituto Batucar, por tudo que eles fazem. São grandes mestres e amigos queridos meus. Acho que é isso. Com vocês, Ricardo Amorim e Patrícia Amorim. Bom dia, Bom gente. dia! Uma alegria imensa, Isa, Zusa e todos que estão aqui. É uma alegria imensa compartilhar um pouco da nossa história, da nossa experiência com vocês. Até falei um pouco assim com a Gabriela, que foi no nosso check-in. E a gente fica muito feliz por receber esse convite e participar desse momento tão especial e desse espaço que tem um nome mais do que perfeito, música viva. Então, dentro do que fazemos, essa música que vem do corpo não teria um nome melhor, né? É uma música que brota do nosso próprio corpo. E é isso que a gente vem trabalhando ao longo de 24 anos. Em outubro desse ano, a gente completa 24 anos de projeto Batucadeiros, e é um trabalho que começou em 2001, outubro de 2001, em que eu e Ricardo fomos convidados. Na verdade, Ricardo foi convidado porque é formado em música, tem toda uma experiência mais profissional, assim, na área da música. E ele foi convidado por uma igreja aqui de Brasília para ensinar um grupo de adolescentes de uma congregação da periferia, de uma igreja que ficava a 30 quilômetros do centro, 30, 40 quilômetros do centro de Brasília, que se chama Recanto das Emas. E em 2001 nós fomos lá conhecer esse grupo de adolescentes, topamos o desafio, né? Então chamaram o Ricardo para que ele pudesse ir lá ensinar esses adolescentes a tocar os instrumentos, para que esses adolescentes pudessem conduzir as reuniões, os encontros dessa igreja. E quando a gente chegou lá, os encontros eram aos sábados, né, pela manhã, e eram 12 adolescentes no primeiro encontro, e aqueles meninos e meninas assim olhando para a gente, aquele olhar curioso, quem são esses dois, o que eles vão nos ensinar, sabendo que era música. E Ricardo gosta muito de chegar e já começar a prática, né? Então ele gosta mais de praticar e depois falar. E aí ele falou, gente, então eu sou Ricardo, essa aqui é a Patrícia, a gente se apresentou, mas vamos lá, cadê os instrumentos? Pega os instrumentos aí que a gente já vai começar a colocar a mão na massa. E aí os meninos mostraram uma bateria que estava quebrada, estava até coberta com um pano, e um violão também que não estava em condições de ser usado, tocado, porque não tinha cordas, não tinha condição.
E aí a gente, diante dessa situação, Ricardo, por milésimos de segundos, ele falou, não tem instrumento, não tem problema. Então ele tinha tido uma pequena experiência com Fernando Barba em São Paulo, de uma semana, uns 10 dias. Ele vai falar isso aqui daqui a pouco, deixa eu só fechar a minha fala. E aí ele já pediu logo para tira as cadeiras do espaço, afasta, vamos abrir uma roda aqui no meio desse salão. E aí ele começou a trazer essa experiência da música corporal, para que aqueles meninos e meninas que estavam ali tão ansiosos, desejosos por ter esse encontro de música, não saíssem frustrados. Então ele teve uma inspiração ali e falou, não tem problema, não tem instrumento, então vamos fazer uma roda e a gente mesmo vai fazer a música. E aí ele vai contar um pouquinho dessa experiência dele com a música corporal, que eu conheci com ele, né? Então, até a gente se conhecer, eu não tinha essa proximidade, não conhecia a música corporal. E aí ele já era professor, ele já trabalhava com alguns alunos da escola que ele dava aula. E aí foi quando eu também conheci. E a gente casou, a gente se conheceu em abril do ano de 2000. Namoramos, em abril ainda começamos a namorar. Junho a gente noivou e em novembro, tudo do mesmo ano, a gente casou. Então, no ano seguinte, eu acho que não tinha nem um ano, né, de casados, a gente recebeu esse convite. Então, 11 meses de casados, a gente recebeu esse convite para começar esse projeto. E então, a gente começou toda a nossa vida juntos, de família, e grávida da nossa primeira filha. Nós temos 2 filhos, Manuela, que é a Manu, e o Ricardo, que é o Ricardinho. E a gente chama de Cadinho, né? Então, é a Manu e o Cadinho, eles foram gerados, nasceram, cresceram e estão se desenvolvendo nesse meio da música corporal, no meio do projeto social, e eles têm essa música pulsante na vida deles. Então, a nossa jornada de vida como casal, como família, já começa banhada nesse ambiente musical, né? Esse ambiente musical de música corporal. Então, vou passar a fala para o Ricardo e ele vai complementar. Oi, gente, bom dia. Primeira coisa que eu quero falar, eu coloquei no chat aí, gente, saudade de estar numa roda com você, viu, Zusa? Meu pai do céu, como é bom, viu? Muito obrigado por esse momento que você nos proporcionou. E eu fico bem emocionado só de estar aqui com vocês todos e pensar assim, a Paty já contou assim, um pouquinho da história de 25 anos para cá, mas esse encontro com a música corporal, para mim aconteceu um pouco antes, né? Eu gosto de pensar muito assim, né? O que nos traz até esse encontro aqui, né? Nós que estamos reunidos aqui, né? O que nos conecta aqui é uma necessidade pela vivência musical, né? A música, ela tem esse poder de conectar vidas, né? E a gente, eu pensando, né, na minha caminhada, como é que eu cheguei até aqui, né? Então, começa lá no berço, gente. Começou lá em casa, nas músicas que eram ouvidas dentro da minha casa, na experiência com meu pai, com minha mãe, com minha avó, meus irmãos. E todo esse memorial, ele é muito importante, porque do nada, né? Estou 25 anos casado com Paty, um projeto social chamado Batucadeiros, que está completando 24 anos, mas assim, tudo começa desde o ventre. A Paty vai poder falar um pouquinho dessa musicalidade do ventre também, que é a pesquisa dela, mas alguns marcos na minha caminhada, né, que me trouxeram até aqui,
eles estão ligados à minha necessidade pela música, o desejo de tocar. E eu acho que o que me levou, Zusa, para um caminho do projeto social foram professores, educadores. Sempre tem pessoas que aparecem, né, como farol para a nossa vida, né? E eu me descobri querendo tocar algum instrumento num contexto em que não tinha acesso, não tem histórico de músicos na família, de instrumentos assim, e eu considero minha iniciação musical bastante tardia, com 15 anos, né? E minha irmã ganhou um violão, ela escondia esse violão, trancava no armário, só que a gente estudava em horários diferentes, né? E eu conseguia abrir lá com um grampinho o armário para pegar o violão e tentar fazer alguma coisa com aquele instrumento. E que lindo, né? Essa necessidade que a gente tem pela música, né? E nessa caminhada teve um professor que gostou de mim, um professor de violão, chamado Barbosa, bombeiro, aposentado, um grande músico. E ele gostou de mim, eu não tinha grana para pagar. Eu era o quinto de 6 filhos, uma mãe viúva. Olha só, gente, dificuldade, né? E ele gostou de mim, ele falou assim, não, vou te dar aula de graça. E foi assim, a minha base no instrumento, no violão, vem toda do Barbosa, a quem eu sou muito grato. E ele plantou, ao me dar essa bolsa, né, de estudos ali, ele plantou essa sementinha do projeto social no meu coração, sabe? E depois de algum tempo, eu estudei no Conservatório de MPB de Curitiba, local onde eu conheci, num festival de verão, o trabalho do José Eduardo Gramani, o grande Gramani, né? Tive a honra, a alegria de poder conviver ali, assistir, conhecer um pouco do trabalho dele, ser aluno do Gramani. E nesse período em 99, eu estava ainda em Curitiba, mas eu fui para São Paulo fazer um curso da metodologia Kodály. Fui estudar Kodály, chega lá, me encontrei com o Barbatux, com Barba, né? E Barba e alguns integrantes ali, eu não lembro quem estava nessa época, mas o Barba que estava dirigindo algumas oficinas ali nesse congresso, seminário Kodály, método Kodály, e eu fiquei encantado, né, com um momento ali eu gostava muito desse lado rítmico da música, sempre me chamou muita atenção, sempre curti muito Baden Powell, João Bosco, esses músicos que exploram bem essa questão da rítmica, né? Eu sempre gostei muito, mas ali no Sesc Vila Mariana, a gente teve um encontro ali e que realmente mudou minha vida, sabe? Foi esse encontro com o Fernando Barba, e eu lembro que teve uma atividade que a gente fez lá, Zusa, que era tipo um bate-papo, um diálogo, assim, ele batucava, chamava alguém para fazer um diálogo com ele, batucando, né? E ele me chamou e foi muito legal o nosso papo, sabe? E eu não tinha técnica, não sabia nada de percussão corporal, de música corporal. Mas a gente bateu um papo bem legal, assim, e esse negócio me marcou. E voltando para Brasília, depois que eu terminei, fui fazer um curso de arranjo instrumental, gente. Olha só as ironias do destino. Fiz um curso de arranjo instrumental com Ian Guest, 2 anos, maravilhoso. Eu estava escrevendo para orquestra e tudo, né? Aquele monte de instrumento, aquela coisa maravilhosa. E recebo esse convite que a Paty falou, né? Eu falei, eu vou voltar para Brasília, vou arrebentar, vou virar o cara da Big Band, né? Aí recebo o convite para ir para o Recanto das Emas, que é essa periferia aqui de Brasília. Na época ela era bem novinha, assim, então você não tinha saneamento, você não tinha luz, asfalto, era o barrão e muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, né? E eu doido para fazer o trabalho, cadê os instrumentos, gente? Quando eu me deparei com essa situação, falei, vamos para a roda, vamos fazer uma roda. Eu já tinha experimentado, nessa época eu estava como coordenador de uma escola aqui no Plano Piloto, já no centro de Brasília, né?
e o dono da escola me propôs um desafio, que era um bônus que ele dava para todos os estudantes que se matriculassem nessa escola, que era uma prática que ele falou assim para mim, ó, Ricardo, os meus alunos de guitarra, de violão, eles aqui a mão esquerda vai tudo tranquilo. Agora, quando chega na questão rítmica, o negócio pega, não sai, demora, atrasa. Eu vejo muita dificuldade nos alunos que estão chegando para aprender. Que tal a gente fazer uma oficina rítmica? Gente, na realidade foi a minha primeira experiência com a música corporal, assim, sem saber nada. Era um pouquinho que eu vivenciei ali com o Barba, algumas ideias do Gramani, enfim. E era interessante que nessa turma dessa escola Brasília tem um histórico do rock muito forte, né? Então eu tinha de um lado, na mesma sala, um grupo de roqueiros, metaleiros, e do outro lado tinha um grupo de pagode completo, chamado Batom na Cueca. Eles foram até para São Paulo, fizeram um certo sucesso aí em Sampa. E era muito engraçado, né? Os pagodeiros junto com os metaleiros lá, e a gente experimentou durante algum tempo essa história do pulso, do ritmo, trazendo algumas ideias do Gramani, algumas coisas que eu conseguia lembrar do Barba. Enfim, quando eu cheguei no Recanto das Emas, me deparando com os jovens que queriam aprender música, eu fui na esperança, né, de trabalhar com instrumentos convencionais, mas não tinha esses instrumentos, não tinha dinheiro para comprar esses instrumentos. A gente fez a roda. Aí parece que algo mágico aconteceu, gente. Sim, a gente fez a primeira roda e a gente começou a experimentar algumas coisas. No outro sábado, que era um encontro semanal, a gente já tinha 20 jovens na comunidade. E a gente começou a pesquisar, é fogo, né? Que até hoje a gente tem pouco material de música corporal. Tem pouco, né? Assim, não é. Imagina a produção que você tem para o violão, para o violino, para o piano. A gente tem pouquíssima coisa de música corporal em termos de material didático, né? E naquele tempo, há 24 anos atrás, a gente tinha quase nada, né? Então ficava repetindo os discos do Barbatux, os vídeos do Barbatux, que tinha alguma coisa já no YouTube, para tentar tirar as levadas, os ritmos, enfim. A gente começou esse processo e cada vez mais a comunidade, né? Falando de projeto social, quando você chega num espaço de uma comunidade, nós fomos como educadores, né, casal, né, de educadores, enfim, a gente começa a conhecer as pessoas, né, começa a conhecer outras tantas necessidades, outras tantas demandas que a princípio não tem nada a ver com música. Então, até a gente entender que tudo é música e que todas as relações e que todos os processos que a gente passa quando a gente começa a conhecer uns aos outros, envolve esferas, né, da convivência, do conhecer humano, que extrapolam aquela questão funcional que a gente vive, né? Nossa sociedade ela é muito funcional, então vamos para a escola aprender alguma coisa, aprender matemática, aprender português, vamos para a escola aprender um instrumento musical, né? Mas no projeto social o buraco é sempre muito mais embaixo, né? A gente, por mais capacitado que estejamos, a gente sempre vai se deparar com situações que extrapolam a nossa capacitação, extrapolam a nossa formação, e esse que é o lado bom, né? Eu achei legal o Zusa falando assim, quando a pessoa fala de dificuldade, ela está sendo sincera, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a ser gente, né? A ser humano, né? E nessa caminhada de 24 anos, a gente continua aprendendo muita coisa. A gente desenvolveu muita coisa junto com o grupo. Tivemos um período em que a gente pôde trazer o Fernando Barba, mas foi bem depois, acho que o projeto já tinha quase 10 anos, quando a gente conseguiu
realizar um projeto social, trazer o Barba para 2009, 2009 só, a gente começou em 2003, né? 2001. 2001 o projeto. Em 2009, apesar de ter alguns encontros com o Barbatux, o Barba, assim, coisas rápidas, Quando vim em Brasília, quando fazer vem em show, né? Brasília e tal, mas assim, teve um tempo que a gente conseguiu mesmo, durante um ano, 2 anos praticamente, a gente conseguiu ter mais regularmente o Fernando Barba com a gente, então foi um período muito bom. Mas até lá a gente desenvolveu toda um jeito de batucar, um jeito de fazer essa música corporal, né? Que é uma coisa que você colocou também, Zusa. Que música é essa que a gente faz? Eu sempre pergunto para os batucadeiros, sabe? Gente, que música é essa? Vocês ouvem no rádio essa música? Não, da onde, como é que é isso, né? Então essa pergunta, né? O porquê, o para quê, isso está sempre muito vivo nos nossos corações, né? Quando a gente, para cada vez que a gente sai de casa para ir para o Recanto das Emas, imagina, quando todo mundo está vindo para o centro, né, de Brasília, a gente está indo para a periferia, né? Então essa caminhada é uma caminhada que nos ensina, tem nos ensinado muitas coisas, né? E a gente, esse processo até a gente se consolidar como instituto, né? Ele demorou algum tempo, né? 2006, a gente começou em 2001 o projeto Batucadeiros, que quando a gente fez a primeira roda, que foi aquele momento que eu falei que foi um momento mágico, e daqui a pouco a comunidade foi despertando para que a comunidade abraçou, na realidade, a proposta, e era uma coisa que a gente não esperava. Na realidade, a questão da roda, a primeira roda era um paliativo, que eu ia conseguir instrumentos, eu ia atrás de violão e alguma coisa eu ia dar um jeito ali junto com o Pati. Mas no segundo encontro a gente já tinha 20 jovens e aconteceu uma festinha de aniversário, tudo muito junto, assim, tudo muito pertinho. E esse grupo desses 20 meninos ali, meninas de entre 14 a 17 anos, a gente fez uma apresentação na comunidade de música corporal, batucando. A gente batucou lá, não lembro o que foi. No palco. No palco, assim, fechou a rua, foi muito legal, assim. E aí pronto, vamos criar um grupo, né? Aí a gente começa a usar essa coisa do trabalho, da gestão compartilhada, né? Do trabalho coletivo. Então a gente reuniu os jovens que estavam nesse contexto. Aí eles queriam criar um nome para o grupo. Vamos criar um grupo. Eu mostrei alguns vídeos do Stomp, do Barbatux. Eles ficaram encantados. A gente quer fazer um grupo. Vamos criar um nome. Aí fizemos uma votação para o grupo, né? Eu lembro que tinha um nome chamado Ponto .com. Estava no auge. Estava no auge, Ponto .com. Mas aí alguém sugeriu, alguém não, Joelma, é uma menina que hoje, ela que deu o nome, Batucadeiros, ela sugeriu esse nome. Foi para votação. Hoje, o filho dela é nosso batucadeiro, da nova geração, tá? Então, essa menina que deu o nome tem o filhinho lá com a gente hoje, lá batucando. Enfim, eu achei ótimo, mas era votação, eles foram votando e ganhou Batucadeiros, né? Eu achei ótimo esse nome. E quando eles começaram a se organizar como grupo, ali já a comunidade já chegando para ver outras crianças menores, a gente só trabalhava com adolescente, gente. E não tinha espaço para criança, a gente tinha medo de criança, eu e Patrícia, né? Vamos trabalhar com adolescente, que era essa a proposta, e a gente foi conhecendo novas demandas dentro da comunidade. Então, vou deixar a Paty falar um pouquinho sobre as demandas escolares, que foram coisas que apareceram. Com relação a essa questão de crianças, né, menores, na comunidade menos favorecidas, né, o que acontece? Como era sábado, muitas mães saem para trabalhar. Então, os irmãos mais velhos acabam ficando responsáveis pelos seus irmãos mais novos. E só que o nosso encontro era no sábado de manhã, né?
Então, alguns batucadeiros chegavam lá com seus irmãos, ou bebês, ou crianças de 3 anos, e ficava ali naquele meio, e acabou que. E outros tinha um portão de grade, né, também, e a gente mantinha fechado, claro, e aí ficavam algumas crianças de 7, 8 anos, assim, na grade. Tio, deixa eu entrar também. Aí a gente, não, peraí, a gente vai ver um outro momento e tal, já cheio de adolescente e jovem dentro do espaço. E aí, então, até então eram os adolescentes e as crianças que esses adolescentes precisavam estar com eles. E nesse processo a gente começou, eu sou pedagoga, meu curso me formei em pedagogia, e nessa época eu era professora de uma escola particular aqui de Brasília, educação infantil, minha paixão, adoro. E aí, Ricardo, da música, mas sempre com esse olhar sensibilizado para o desenvolvimento dos meninos lá do nosso grupo, né? E a gente levava material e a gente começou a perceber que aquele grupo não estava... Quando a gente trazia um texto, trazia algum material mais teórico, assim, a gente começou a perceber que eles não entendiam, não conseguiam ler, ou liam e não entendiam o que estava lendo. E a gente, como educador, a gente preocupou, né? Então, eu falei, eita, vamos começar a pesquisar a parte da educação. Já não bastava o lado da música, né? Então, precisamos ver o que acontece. Aí foi quando a gente descobriu que o número de repetência, evasão escolar, era muito grande. Era muito grande, era assim, 90%, né? E isso preocupou a gente. Então, a gente fez uma proposta lá para o grupo que nos convidou para trabalhar com esses meninos, e aí eles aceitaram a proposta da gente começar a pesquisar, a ver como que a gente podia ajudar nessa questão da escola também. Então, isso foi uma outra demanda que a gente acabou indo para poder tentar suprir, ajudar nessa questão. E a gente começou, além do sábado, a gente ia terça e quinta à noite. E a gente começou a investigar também, e aí foi quando a gente tinha uma batucadeira que estava formando em pedagogia também, e só que ela estava trabalhando em outro espaço que não a educação, e aí o Ricardo sugeriu para que ela, como era da comunidade, começar a atender os nossos batucadeiros ali nas suas demandas escolares. E foi uma experiência que deu super certo, né? E a gente conciliou a música com a educação sistemática. Uhum. E é interessante isso, porque a gente começa, a partir dessa necessidade, dessa dificuldade, a gente começa a identificar na comunidade pessoas mais capacitadas, então jovens que não tinham dificuldade na escola. Então eu lembro que eu perguntei para um menino, eu sempre perguntava, como é que você está na escola? Aí eu encontrei o Walter, e ele falou para mim, olha, eu terminei ensino médio, mas eu não consigo passar na federal e não tenho grana para entrar na particular. Mas o cara era muito bom, muito bom. Eu falei, então beleza. Aí, a partir desses jovens que já estavam mais resolvidos ali, a gente começou a trabalhar de uma maneira de identificar pessoas que pudessem nos ajudar nos acompanhamentos escolares, né? E aí a gente começou esse modelo de trabalho de multiplicadores, nos quais as lideranças, potencializar os líderes ali, para que esse trabalho ele pudesse funcionar de uma forma mais efetiva. Tanto o trabalho da música corporal, quanto o trabalho de acompanhamento escolar, das crianças, dos mais jovens, né? Chegou a ter xadrez, né? A gente trabalhou com xadrez, então a gente foi descobrindo novas maneiras ali de vencer os desafios que nos eram
propostos ali presenciais. todos os dias novos desafios, né? Mas assim, uma coisa muito boa que a gente foi aprendendo com isso é que quando a gente começa a compartilhar a gestão, começa a compartilhar não só os problemas, mas sobretudo a solução dos problemas, né? Nós como solucionadores de problemas, isso ele vai trazendo maior engajamento, vai trazendo pertencimento. É a família, né? Essa proposta que a música do Círculo traz, né? Que que é da gente trabalhar como família. Eu penso muito no Batucadeiros como uma tribo, né? Então a gente gosta desse pensamento tribal, assim, da gente compartilhar as necessidades e trabalhar juntos para vencê-las e superá-las, né? E isso tem moldado muito, né, a nossa forma de se entender enquanto educadores musicais, né? Porque quando eu fiz licenciatura em música na Universidade de Brasília, e na minha licenciatura eu tive a oportunidade de trazer a experiência que estava começando ali no Batucadeiros para dentro da minha graduação. Isso foi muito bom, porque quando a gente está na universidade, está estudando, a Gabriela até falou, achei legal, viu, Gabi, da sua apresentação, Gabriela lá de Manaus, né, que ela tá conhecendo a música corporal e tá experimentando esse caminho, né, enquanto educadora, está experimentando das coisas que ela está pegando ali, está fazendo, teve no encontro da música do Círculo, né, e ela está usando isso, né? Tá utilizando essas ferramentas para se posicionar, para resolver ali as questões dela enquanto educadora. Então essa caminhada ela é muito pessoal, né? A gente compartilha, mas a roda, quando é o Zusa dirigindo a roda é um jeito, quando é o Ronaldo é de outro jeito, quando é o Pedro é de outro jeito, quando a Paty está dirigindo é de um jeito, ela vai para um lado, eu vou sempre para outro. Sempre. Então, assim, essa questão da assinatura, né? Assinatura da sua personalidade, essa é uma das coisas mais lindas que a gente aprende na música corporal, e quando inserido num contexto de trabalho social, no nosso caso com crianças, adolescentes e suas famílias, né? Porque cada criança representa uma família, um núcleo maior, né? A gente vai aprendendo a esperar o tempo do outro, né? Então, eu falei um pouquinho do sistema, nosso sistema de escola, assim que você tem um semestre, tem trimestre, semestre, um ano, fechou, troca. Então, é tudo muito industrial, né? Tudo assim muito. Caixotinho. E a gente, no projeto social Batucadeiros, a gente tem, né? A oportunidade de trabalhar com as pessoas 5 anos, 10 anos. Tem gente que trabalha com a gente até hoje, desde o primeiro dia, né? Então, tem jovens, né, que eram jovens na época, que hoje já são pais de família e que trabalham com a gente. Então, você tem o tempo para ver o desenvolvimento, né? Que eu acho que é a coisa mais importante quando a gente pensa em educação musical, é o desenvolvimento da musicalidade. Só que o desenvolvimento ele não se dá de um semestre para o outro. A gente não consegue, não existe régua. Existe, né, gente? Mas a régua, para mim, ela é mais diluída, né? Mas assim, em 6 meses você consegue ver muito desenvolvimento. Mas assim, quando você tem a oportunidade de caminhar um tempo maior com as pessoas, aí você é mais agraciado de esperar o tempo de cada um, o tempo de se desenvolver, o tempo de se expressar, o tempo de se sentir bem no grupo, né? Então, assim, é tudo mais maleável no nosso estilo de condução de trabalho social, né? Então, o nosso modelo é um modelo assim mais
que a gente gosta de ter tempo, né? Então, não, sem desespero, sem metas loucas. Então, E fora que é a mistura, né? Lá no Batucar, a gente foi na graduação do Ricardo em música, no estágio dele, que a gente viu uma oportunidade dele trazer as crianças. E aí foi quando a gente abriu momentos para que as crianças também pudessem participar do projeto, né? Então, aquelas crianças que ficavam ali na grade, tio, deixa eu entrar. E aí foi nesse momento que ele propôs o estágio para as professoras dele de fazer. Aí as professoras, mas aí você vai ter que pesquisar com outro grupo, com pessoas que nunca tiveram contato com a música corporal, para você trazer uma pesquisa mais fiel. E aí foi quando a gente teve a ideia, o Ricardo falou, então vamos trazer as crianças que estão tão desejosas e eu vou pesquisar o desenvolvimento dessa musicalidade com elas. E aí foi quando a gente trouxe as crianças e aí o projeto deslanchou, e aí era adolescente com criança, todo mundo junto, misturado, os anos foram se passando, essas crianças foram crescendo, foram chegando outras. Então, são inúmeras crianças, adolescentes e jovens que já passaram por ali. E a gente, em 2014, Ricardo recebeu uma proposta de entrar no mestrado, de tentar um espaço lá no mestrado da Faculdade de Educação da UNB. Passou por todo o processo de provas orais e tal, e acabou que ele entrou. Nesse mestrado dele, ele trouxe, a pesquisa dele acabou sendo sobre a música, essa música que acontece dentro do Batucar, né? O espaço educativo e o espaço educativo musical, né? Dentro do Batucadeiros. E aí, quando ele estava terminando, eu entrei no mestrado. Foi um momento muito pesado para a gente, porque nossos meninos meus filhos, Manu e Ricardinho, eles, quando a gente falou em doutorado, eles, não, pelo amor de Deus, né? A gente ficou 4 anos sem pai nem mãe, porque pegou 2 dele, 2 meus, e a gente fez junto, né? A gente caminhou junto nos 2 mestrados. E aí o meu mestrado, aí eu trouxe os bebês. Aí foi quando os bebês entraram de fato. A gente já tinha tido uma experiência em 2004, 2005. Ricardo tá me cutucando, nosso tempo tá acabando. E aí, só fechar essa fala. 2004, 2005, a gente fez um pequeno, com aquelas crianças que estavam lá, que iam com os irmãos, aí a gente abriu um espaço de 40 minutos com eles, e aí só que a gente não conseguiu continuar. E aí, quando foi no meu mestrado, em 2016, aí eu falei, meu bem, agora é minha oportunidade, eu quero saber o que acontece, que eu vi acontecendo no desenvolvimento da Manu, no desenvolvimento do Ricardinho, era um desenvolvimento diferenciado, vendo eles em outros espaços que não do Batucadeiros, ou escola, ou a igreja, ou algum outro espaço em que tinham outras crianças da mesma idade deles. A gente via uma diferença nesse desenvolvimento da fala, da comunicação com o outro, do relacionamento. Então, aí eu falei, não, é minha oportunidade de pesquisar. Então, eu quero saber se a música corporal, se esse trabalho que a gente faz, se tem alguma coisa a ver, se potencializa, o que acontece. A gente, empiricamente, a gente já sabia que acontecia, mas eu tive essa oportunidade de trazer uma base teórica. E aí foi quando eu trouxe, aí comecei minha turminha do Batuca Bebê, né? E aí comecei a atender os bebês da comunidade com suas mães. Então, a mesma roda que a gente faz com as crianças, adolescentes, jovens, adultos, eu trouxe para a roda dos bebês com suas mamães. Então, eles têm esse desenvolvimento da musicalidade na relação afetiva com suas mães. Então, a minha pesquisa foi feita
nesse sentido, e é um projeto que eu amo, e a gente continua com ele. E então hoje, o que era só adolescente, hoje a gente tem, o Zusa falou, né, até na chamada ontem nos stories e colocou no Reels também, que é um projeto que a gente atende bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e as famílias ali da comunidade. Então foi assim que a gente chegou, e estamos desse tamanho, né? É, e Foi no processo desses 24 anos. gente, olha só, se vocês deixarem, a gente fica aqui até amanhecer, Ai, a amanhã a gente gente vai ama. falar. Mas só o ponto, a última coisa antes de passar para as perguntas, é que a gente desenvolveu um modelo de juntar criança com adolescente. É, Gente, isso que é o legal, assim, na mesma roda você tem crianças de 6 anos a 7 anos, com um menino de 16, 17 anos, 18 anos, e uma roda grande, tipo 40 meninos juntos. Então, a gente faz isso, né? E é muito legal, é muito legal. e hoje a gente está trabalhando com educadores, né? Também, Hoje a também. gente tem uma turma de educadores online e tenho até alguns alunos aqui, a Nilva, temos a Carol também está aqui presente. Obrigada por vocês estarem aqui. Está sendo Bom uma dia. delícia essa experiência. Olha aí a Nilva. Zuz, a Nilva é a que comentou Netos no Balanço, comentou da dificuldade. Pense numa pessoa maravilhosa. Ela tem um trabalho lindo com idosos e ela está inserindo a nossa metodologia com esses idosos. É uma professora de dança e a gente está encantado. Parabéns, viu, Nilva? E a gente está muito feliz. Então, além do Batucadeiros, a gente também tá atuando aí e querendo é, compartilhar com outros educadores, né, do Brasil. Também temos alguns que estão conosco, que O são Jay que fora está do aqui. Brasil. Temos o Jay, parceiro aqui também, grande parceiro. Ele é CEO aqui da Descobrincar. Ele coordena um grupo de professores que se espalham pelas escolas de Brasília dando aula de música. Então, nós já fizemos 4 formações com ele e seus educadores. Ontem mesmo a gente postou um com o grupo de professores dele lá no nosso Reels, e eles têm usado essa música corporal em tantos outros espaços da educação infantil. E isso tem nos alegrado, porque esse é o nosso objetivo, né? Difundir a nossa prática. Vamos lá, Isa. Ai, que ruim cortar vocês, mas eu fiquei com vontade da gente ter outro encontro, porque eu fiquei curiosa para saber o como, né? O como isso foi construído assim, do ponto de vista também da construção dessa metodologia e como que isso foi acontecendo, como esses desafios que tem adolescentes, tem crianças junto, o que que eu faço, meu Deus, sabe? E um pouco dessas angústias que a gente vive, né? Também. E também fico muito curiosa para saber como isso vai mudando no tempo, né? Porque eu tenho poucos anos de experiência em projetos sociais, mas imagino que 25 anos de história, a relação que a gente tem com essas angústias, com esses, ai meu Deus, o que que eu faço? Ela deve mudar, né? A gente tem muito pouco tempo. Estou aqui numa, numa situação de, ai meu Deus, o que que eu faço? Eu gostaria muito, por exemplo, de fazer essa pergunta para vocês. Gostaria também, mas eu acho que a gente pode seguir no papo do WhatsApp depois, que agora a gente tem um grupo. Se vocês quiserem participar também, já convido vocês. A gente pode, eu acho que seria muito legal colocar por lá um vídeo, porque é muito legal assistir, ver a criançada tocando música corporal, tipo, mó galera. Eu já vi alguns vídeos, acho que a gente pode fazer isso lá, né, Zusa? Depois eu posso colocar um documento um pouco com a fala de vocês e os vídeos, assim, para também a gente conhecer mais.
Mas agora eu acho que seria bom também pegar tudo isso que a gente escutou, de alguma forma, e trocar minimamente. E aí também nesse movimento da gente se conhecer aqui, nesse espaço que a gente está criando, da gente ir de novo para salas simultâneas e trocar um pouquinho de o que a gente ouviu, que a gente escutou, que reverberou. Pode ser uma pequena fala, pode ser uma parte da fala, que reverberou e que mexe em você, que toca, que tem a ver com o que você está fazendo, com o que você tem vontade de fazer. E aí a gente volta aqui para compartilhar, para falar mais um pouquinho, e é isso. Pode ser? O que você acha? Pode. Queria reforçar, Isa, essa coisa de que a gente pô, tem potencial tão especial nessa sala de Zoom, né? Nesse espaço aqui, tanta se juntar o que cada um tem de experiência, a diversidade, a riqueza, né? Então, esses movimentos todos são como é que a gente acessa um pouquinho disso juntos, né? Inspirados pela história incrível do Ricardo e da Patrícia, como é que a gente acessa as histórias uns dos outros aqui, porque é o que me move a estar aqui com vocês. É, é duplas ou trios, Isa, para eu já ir fazendo aqui? Eu acho que trios. Trios. Então, vou reforçar aquele convite de quem está disponível, abrir a câmera para a gente ter esse papo em trios. Ou se você não está disponível, não, se você está disponível, abrir a câmera. Se você está disponível, mas precisa ficar com a câmera fechada, aí você comenta lá no chat. Quero participar, mas estou de câmera fechada. Para a gente se organizar aqui. Nesse malabarismo de salas simultâneas. Acho que aqui vai dar. Quem cair com o Ricardo e a Patrícia, aproveita para fazer as perguntas. Boa. Calma aí que eu preciso agora acertar aqui os símbolos, os signos. Gabriela, qual que é a sua cor preferida? Me conta. Acho que verde, como vocês podem ver. Tá. Então E vermelho por causa do boi, como vocês eu podem vou ver ter que também. trocar você de sala então, porque não vai dar certo aqui nessa aqui. Agora aqui vai caber melhor. Talvez aconteça de você cair numa dupla ao invés de um trio. Tá tudo certo. Deixa eu trocar. A Thaís que cuida das nossas redes sociais, que está aqui observando hoje, que fez os posts. Thaís, você vai para onde, Thaís? Calma aí. Só dois. Não, já está certo. Boa. Acho que está certo. Deixa eu ver só. A Nilva que não está aí, vai com a Manjula e tá tudo certo. Intercâmbio. Ok. Boa. Acho que temos, hein? Bora. Bora lá. Quantos minutos, Isa? 10? 10 minutos, né? Em trios, dá uns 3 para cada. Agora todo mundo pode falar à vontade, né? Não é aquele esquema, um fala, todo mundo escuta. Livre. Só cuida assim, para você não falar muito mais tempo que os outros. Tá. É, Ou para todo mundo ter espaço, né? Para falar. Partiu. Olha,
Olha, eu dei sorte. Lenin. Hola, ¿cómo están? Buen día. Olha. Olá, Olá, bom bom dia. dia! Olha que lindo! Yo soy de Ecuador, soy profesor, trabajo con crianzas y con adolescentes. Eh, trabajo mucho sobre la percusión corporal desde hace casi 10 años. Pude hacer un curso con Fernando Barba en Sao Paulo en 2015 y tengo esa curiosidad sobre el proceso de realizar música corporal con diferentes tipos de personas, de edades, y estoy en una búsqueda de poder fortalecer mi enfoque para trabajar desde ese punto de vista, que es lo que más me ha llenado como ser humano. Y escuchar su historia de 25 años eh, es inspiradora. Yo tengo a mi Ofelio y mi esposa que está acá al lado, con quien trabajo también. Y, y me gustó mucho escuchar su historia, eh, porque es algo que a mí me da energía para poder seguir, para poder buscar seguir este proceso acá en Ecuador. Oi, Lene, prazer imenso estar aqui contigo. E tem uma coisa que para nós é fundamental quando a gente pensa em trabalhar com diferentes faixas etárias, diferentes pessoas. Ujú, Para mim, eu tenho um lema, um ditado. Quando a música acontece, ujú, tudo acontece. sí. O maior desafio é, em diferentes grupos, conseguir esse ambiente. Uma vez que você consegue esse ambiente, tudo fica mais fácil. Então, tem esse elemento, por exemplo, no nosso caso, os batucadeiros, crianças diferentes, Ujú. e não acontecer música, eles começam a brigar. Briga. Então, então assim, a gente tem que, a gente vem aprendendo, né, a trabalhar dentro de uma ideia de fluxo mesmo, um fluxo de atividades que você sai de uma, como a música do círculo, né? Você participou já de algum encontro da música do círculo? Não. No, Não, no, não. pero me gustaría muchísimo. Então, assim, esse é o que acontece dentro de, vamos supor, de um encontro de 40 minutos, que esses 40 minutos ele seja muito musical, sobretudo muito musical, todos possam fazer música juntos. Ujú, E aí a gente foi desenvolvendo diferentes atividades, eco sonoro, repetição, como o Zusa fez aqui com a gente, e ujú, diferentes atividades e alguns jogos, né, que você Vai mudando a vai formação, mudando né? de uma atividade para outra sem que haja uma quebra, sem mm, que haja a gente tenta no máximo até às vezes não falar muito, Explicar. explicar muito as coisas. A gente tenta conduzindo de maneira que a música vai levando o grupo e, e você consegue criar essa ideia de um fluxo que ele pode ser de 20 minutos, ujú, ele pode ser de uma hora, pode ser de uma hora e meia. Tem uma hora que a gente sente quando a roda está muito boa, que chega um momento de celebração, que está todo mundo já lá em êxtase, né, vibrando.
Aí a gente falou, tá na hora de acabar, a gente acaba por ali. Às vezes são 20 minutos, entendeu? E, enfim, mas a gente busca esse encontro, esse começar que passa por encontrar o seu próprio corpo, sua respiração, sua voz, e contactando com o outro, e até chegar nesse momento de celebração em que a gente falou, poxa, deu, vamos parar, vamos beber uma água. Mas é um desafio, mas é possível. Gracias. E também na nossa roda, a gente prima pelos bons relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? Numa roda que eu tenho uma criança de 6 anos e um adolescente de 14 anos, como que eu vou conduzir isso? Porque a conversa é diferente, o trato com seus pares é diferente, né? Então, no processo da convivência, a gente prima por isso. Então, quando entra na roda e tem todas essas diferentes faixas etárias, a gente já fica olhando, observando como eles estão se tratando. E aí teve algum conflito, a gente já chega perto e fala, não, olha, e a gente explica. Aqui você vai, se ele chegou e fez isso, você vai ter que conversar ou traz a situação para a gente. E aí eles vão entendendo que aí eles começam a resolver suas situações pessoais e também da roda. Então, quando a gente traz as atividades musicais em que a gente sempre abre um espaço para o improviso, depois da gente brincar, explorar e fazer esse momento da gente ser o organizador do momento, do espaço, e todo o grupo repete. Então, a gente faz muitas vezes isso. Depois que a gente sente que o grupo já está ali mais confortável na atividade, a gente começa a pensar no improviso. Então, a gente começa a abrir espaço para que eles possam expressar suas musicalidades. E aí, nesse momento, vai ter criança, um adolescente, vai ter um participante que não vai querer. Né? Então, chega por conta de vergonha, de ser aceito, de como o outro vai receber a sua interação. Então, muitos se retraem e a gente deixa. Não tem problema, passa para o outro. Né? Então, às vezes, passam 3. A gente não obriga ninguém a batucar, entendeu? Então, assim, não quer batucar. Mas, assim, a ideia é que, na hora que você está desenvolvendo a atividade, o jogo fica tão legal que eles, aos poucos, eles vão entrando. Quando chega nele de novo, eu falo, agora eu já sei, já estou me sentindo mais seguro. E isso tudo, por que eu trouxe aquela primeira fala dos bons relacionamentos? Porque nessa hora que chega na roda, para que você possa receber a música que o outro está trazendo, a ideia musical, e possa receber de uma forma amigável, sem críticas. Então, isso já acontece ali no Batucadeiros, porque já vem um grupo antigo que já tem essa prática, e quem vai chegando vai entendendo como que isso funciona. Mas é tudo no dia a dia, nos encontros, que a gente vai conseguindo controlar esse espaço com tantas faixas etárias diferentes. Y es importante permitir la libertad en el grupo para hacer y ser. Exatamente. Gracias. Prazer imenso, viu? Prazer, uma alegria muito grande. Isa, você não teve tempo de perguntar nada, né, Isa? Fala muito, né? Não, mas foi bom escutar, meu irmão. A gente está acabando também. Eu pensei em fazer uma pergunta, mas ela vai ficar no ar. Mas a gente pode seguir trocando, porque eu tenho muitas perguntas, na verdade. Vamos conversando. Lene, prazer imenso, viu? Estar com você e sua família. Beijo para vocês, viu? Gracias. Igual para ustedes. Muchas gracias. Até mais.
Não fui. Deixando. Deu certo? Como foi? A gente tem 3 minutos. Eu vou fazer assim, vamos fazer assim. Se vocês quiserem escrever um pouquinho no chat, porque também é muito bom para a gente saber se foi bom esse papo, o que vocês trocaram um pouquinho. E enquanto isso, eu vou, para cuidar do nosso tempo, a gente não passar o tempo de cada um também, eu vou falando formas da gente seguir junto, conectado. Então, esse foi nosso primeiro encontro. Daqui a gente está entendendo como que a gente quer seguir. Provavelmente vão acontecer 4 desses encontros por ano, ao vivo. Mas a ideia é que a gente tenha outras plataformas para seguir se nutrindo. Então, compartilhando material, coisas mais práticas, porque a gente sabe que esse trabalho exige coisas práticas. Então, compartilhando material, compartilhando dicas, compartilhando vídeos, a gente pode se conhecer lá no grupo. Eu vou puxar algum momento para a gente colocar lá quem que a gente é, se a gente quer apresentar os nossos trabalhos, para a gente ir se conhecendo e se fortalecendo. Dessas coisas mais práticas, depois eu posso ser mais clara lá no grupo, mas basicamente a gente vai ter alguma plataforma como um Google Classroom para subir materiais, para subir os vídeos dos encontros e interações pelo WhatsApp, tá bom? Mas a ideia é que a gente se conheça, apresente os nossos projetos e siga compartilhando ideias e inspirações. E aí, vamos ver aqui o chat. Pouco tempo, né, André? Eu também. Eu não tinha noção de que ia ser tão pouco tempo. Foi ótimo, muito bom. Saindo desse encontro muito inspirada e motivada. Fiquei sozinha na sala. Poxa, ops, foi muito legal. Amei ouvir Daya e a Caro. Adorei conhecer a Edu, sua companheira. Tivemos trocas curtas, mas ricas, trocas riquíssimas. Foi maravilhoso. Que lindo esse jeito de fazer músicas. Que vocês tenham maravilhoso, um presente divino, que linda essa iniciativa de conexão. Graças, graças muitas, eu troco a partir de experiência. Grata, um prazer trocar e compartilhar. Boa, foi lindo lá na sala, eu tive o prazer de cair com o Ricardo e com a Patrícia para escutar mais um pouquinho. E mais algum? Um prazer. Boa. Zusa, quer trazer alguma coisa? Ah, eu quero, eu acho também reverbera essa coisa de ter sido pouco, né? Pouco tempo para a gente também interagir mais com o Ricardo e Patrícia, fazer mais perguntas, comentar mais, aproveitar mais dos 25 anos de experiência deles. Quem sabe vou pleitear uma continuação desse papo aí nesse formato perguntas e respostas, porque tem muita coisa para a gente trocar. E assim, nesse pouco tempo conheci Eduardo, conheci Nana, fiquei com vontade de conhecer mais do caminho, da jornada da gente, porque esse é o nosso objetivo final mesmo, a gente trocar e aprender uns com os outros. Então fica para a sequência do nosso encontro. Acho que o nosso principal desafio e objetivo, né, Isa, é a gente seguir conectando vocês, a gente está conectado com vocês, porque essa é a força. A nossa força é estar conectado com vocês, o nosso capital é estar conectado com vocês. Então,
se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá. A gente vai ter o Classroom, a gente vai ter lugares de estar vivendo essas trocas para não apagar a chama. E aí a gente já compartilha um próximo encontro aí. Estamos pensando em junho, né, Isa? Para esse segundo. Estamos pensando em junho. Um outro encontro. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida, mas ia ser um prazer estar junto de novo para a gente continuar e acolher novas pessoas também e continuar esse papo, escutar mais, trocar um pouco mais uns com os outros. Acho que é isso, Isa. Boa. E acho que a ideia é mesmo a gente encontrar formas de se sustentar junto, né? Porque não é simples. E às vezes sozinho é difícil, né? Às vezes não, é difícil. Então, como que a gente também se fortalece, né? Se troca, tira dúvida, traz as questões para ser compartilhadas juntas, né? Então é isso. Zusa quer puxar uma palma final musical? Uma palma final boa. Isso é um ritual da música do círculo. A gente sempre termina todos os encontros com uma palma, todo mundo junto. Como eu falei, eu tenho a versão do Zoom 15.7, que eu consigo ouvir todo mundo aqui no meu fone de ouvido. Então tem que ser juntinho mesmo. Perfeito. Obrigada, gente. Beijos. Seguimos juntos. Eu quero ouvir as vozes falando tchau antes de ir embora, aquele caos, aquela bagunça, eu adoro. Abre aí o microfone. Tchau! Tchau, galera. Obrigado, Tchau, tchau. Beijo, queridos. Tchau, tchau. Que bom te ver. Obrigado, gente. Ouviu vocês também. Conhecem já? Lucas conhece Nana? Não, Nana conhece Instituto Batucar, não? Que vocês estão perto, né? Sim, eu descobri agora. A Nana é de Brasília. Oi, Nana! Que delícia, Nana, saber que você está aqui pertinho. Nossa, eu também fiquei muito feliz. Já anotei aqui para procurar vocês. Faça isso. Lucas conhece Ricardo e Patrícia? Ricardo e Patrícia conhecem? Já conhecia, não conheço eles pessoalmente, não tinha trocado ainda, mas já conheço o trabalho deles, acompanho sim. Maravilha, muito bonito ouvir vocês. Eu também trabalhei há algum tempo como educador social, assim, então eu consegui me identificar com várias das falas, assim, dos processos. Foi muito bonito. Muito obrigado. Que delícia. A gente que agradece, Lucas. Muito bom. Paty e Ricardo, brigadão pela visita aí. Vamos falar para ver se a gente consegue um retorninho para a gente ter esse espaço também de perguntas e respostas. Acho que é muita história, né? Muita história. Não conseguimos nem chegar de como a gente se conheceu, né, Zusa? Como que foi esse encontro, a sua chegada no Batucar, que nos inspira muito esse momento, a música que você fez para o Batucadeiros, essa conexão. Olha, é verdade, tem tanta história, né? Muitas histórias lindas. O nosso documentário, hein, Zusa? Que você está lá no nosso documentário. Eu acho que é legal postar no grupo também. Do WhatsApp, disponibilizar. Postar tudo, documentários, vídeos, os cursos, né, as divulgações dos cursos que vocês estão bombando aí como é que é? MBMC, Método Batucadeiros de Música Corporal. Carol é nossa aluna. Olha que demais. Que demais. Legal. E eu acho que assim, tem uma coisa de quando as pessoas trazem perguntas, elas também compartilham um pouco sobre elas, né, nas perguntas. Sim. E eu tô com muita vontade de viver esse momento para ver as pessoas também
nessa troca com vocês, né? Pra gente se ver. Sim, verdade, Zusa. Não tô te ouvindo, Zusa. Eu falei, quem sabe a gente encontra um espaço para isso no próximo encontro. Bora, Beleza. bora. É bom que o Eba! pessoal ainda pensa, reflete sobre o que a gente falou e já É verdade. Boa, faz as perguntas aí. boa. Valeu, pessoal. Beijos. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até. Mas-